Olá, pessoal. Então, hoje eu tô falando aqui sobre um assunto chamado paradigma. O que é que são os paradigmas que a gente tem? Então, eu abri agora aqui um livro que eu tô lendo, tá? Ele tem 400 e algumas páginas e eu sou obrigada a ler esse livro para poder continuar um curso que eu tô fazendo. É do Hélio Couto, aqui é Mentes Informadas. Então ele fala assim, olha, o físico Thomas Kuhn foi o primeiro a utilizar a palavra paradigma. Aí o que é paradigma? Então é um modelo da realidade aceito pela maioria. Tá? Ele condiciona então a nossa percepção das coisas, forma de pensar, avaliar e agir, e é culturalmente transmitido através das gerações, tá? Então o que muda de um discurso de uma pessoa X para uma outra pessoa são os paradigmas, ou seja, as crenças, tá? Um modelo de realidade que a gente acredita ser o certo. Então, esse Thomas Kuhn aqui, ele foi o primeiro a utilizar essa palavra, tá? No livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, segundo ele, a ciência atual está atrelada a modelos de mundo dos quais surgem tradições de pesquisas que determinam ideias e comportamentos da sociedade, que é o que a gente estava falando. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor, que determinam como devem ser compreendidos e interpretados os aspectos do nosso mundo, tá? Desse mesmo mundo. Então, a ciência, o que é? Aqui que eu achei interessante. A ciência não é tanto um processo de descobertas. Ela assemelha-se mais a um método de construção sempre intelectualmente coerente com aquilo que os homens pensam e já assumiram como verdadeiro, tá? Então a gente pode pensar assim: antigamente, por exemplo, alguns centenas de anos atrás, se chegasse uma pessoa com uma foto para um índio, ele ia achar que aquilo ali era bruxaria, tá? Então, porque o índio, no caso naquela época, ele não tinha a percepção do mundo que a gente tem agora. Então, o que acontece? Então, a ciência, ela vai se construindo de acordo com a nossa percepção. Então, o que está, para algumas pessoas, eu vejo, questão de vacina, questão disso, questão daquilo, são opiniões divergentes, porque não tem, então, o nível de percepção que a outra pessoa tem. Uma pessoa tem isso aqui de percepção e a outra tem isso aqui de percepção. Então, tu não consegue ter um diálogo sobre saúde com pessoas com níveis de percepção completamente diferentes. E no caso, assim, a fibromialgia, o que ela é? O que acontece? As pessoas têm um nível de percepção bem pequenininho. Então, elas pensam assim, o que eu tenho fibromialgia? Eu tenho que ir no médico. Eu tenho que... Se o médico não deu jeito, eu tenho que tomar remédio. E se o remédio não deu jeito, não tem mais o que eu fazer. Aí que morre a percepção, tá? Acabou a percepção do mundo da pessoa que é pequena, entendeu? Então, na verdade, a fibromialgia, ela tem, então, essa percepção enorme, tá? A gente tem que abrir essa percepção, porque tem muita coisa que não está sendo dita, tá? E tem muita coisa mesmo. Vocês estão ainda no nível de olhar uma foto, tá? E achar que é bruxaria. Entendeu? Então, a gente tem que ir construindo e aumentando a percepção. Então, lá na jornada da fibromialgia, eu acho que eu vou deixar ela mais um tempo no ar e depois eu vou tirar, tá? Porque ano que vem tem outra. Na jornada da fibromialgia, a gente passa por alguns níveis de percepção, que o primeiro nível, então, é a gente deixar de ser vitimista. E as pessoas acham que isso é um tipo de preconceito quando as pessoas que têm... Olha como é que é, o vitimismo é tão grande em quem tem fibromialgia que eles acham um tipo de... Eu não me lembro a palavra agora. Preconceito, tá? Essa palavra que eu queria. Um tipo de preconceito à pessoa que tem incapacidade, tá? É o capacitismo. Capacitismo é a palavra certa? Então, a pessoa acha que eu tô tendo um tipo de preconceito. Já me falaram isso. Mas tu tem preconceito contra as pessoas que têm fibromialgia. Mas eu mesmo tive fibromialgia. Como é que eu vou ter preconceito contra uma coisa que eu já tive? Porque eu tenho preconceito, então, pode dizer assim, contra a falta de vontade das pessoas, contra o vitimismo das pessoas. As pessoas têm que sair do vitimismo e procurarem respostas, porque as respostas existem e elas não estão na mão dos médicos. Pelo menos não da mão da medicina ocidental, tá? Então, a gente precisa
A gente precisa o quê? Da medicina ocidental, dos seus exames, que é um bom princípio, tá? Para se partir de exames. É bom. É muito bom que exista a medicina ocidental e que nos dê essa capacidade de saber olhar os exames. Agora, não é só isso, tu não é só um papel, tá? Então a gente tem que fazer uma análise de sintomas. Aí tem que saber quando começou. Aí tem que saber tudo, desde onde é que coça o teu corpo, onde é que tu tem frio no pé, tu tem calor na cabeça, tu tem caspa, se tu tem... Então, se tu tem problema de bexiga, de mioma, várias coisas. Em cada local do corpo, a gente está falando sobre um canal diferente. E é esse conjunto de canais, de órgãos, tá, em equilíbrio ou desequilíbrio que formam doenças diferentes, síndromes. Então, tu tem uma síndrome, tem 2 síndromes acontecendo, tem 3 síndromes acontecendo. Quanto mais doente vai ficando a pessoa, mais síndromes vão ocorrendo ao mesmo tempo. E mais difícil é tratar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair dessa percepção que só a medicina ocidental tem as respostas, que essas respostas estão sendo procuradas há 50 anos atrás. E a dor existe há milhares de anos. Já se falava sobre dor difusa, já se tinham tratamentos para essas dores, já se entendiam como elas se formavam no nosso corpo. E agora ninguém sabe mais de nada. Então, continuando aqui, a ciência constrói sempre sobre fundamentos filosóficos bem definidos. Sendo então essa metodologia, é sempre o paradigma vigente que determina um enfoque que deve ser dado a qualquer visão de mundo, mesmo se há outras abordagens igualmente possíveis e do mesmo modo coerentes. Essas verdades são tidas como absolutas à semelhança de um dogma religioso, no sentido que discuti-lo ou contrariá-lo seria uma heresia. Então, por isso que eu falo, tal coisa tem cura. A gente tem que descobrir como é que começou para poder voltar atrás. Mas isso parece um dogma religioso, parece uma heresia eu falar. Se viesse Jesus aqui e me falasse, olha, eu posso transformar o vinho em água, a água em vinho, enfim, e vice-versa, eu posso fazer isso. Ah, não, mas isso é impossível, porque na minha realidade, na minha cabeça, de uma realidade pequena, tá? Nos meus dogmas, isso é impossível, tá? Porque eu não tenho a realidade expandida que nem tinha Jesus. Jesus podia fazer tudo o que ele quisesse, porque ele sabia de todas as coisas. Eu sei pouquinho, Verônica sabe pouquinho. Então, é mais ou menos isso e por que é tão importante expandir o teu pensamento, para te não se sentir vítima da situação que tu tá vivendo agora, porque tu tá vivendo agora. Amanhã é tu que vai editar a tua realidade, entendeu? Tu que vai atrás da verdade, tu que tem que estudar a realidade, qual é que é a verdade, tá? Vocês têm que estudar, não adianta outra maneira. Eu gosto de brincar assim, e não é brincadeira o que eu falo. Quando eu era mais jovem, eu só caía em cilada amorosa, tá? Vamos falar agora isso aqui. Eu caía só nos homens, uns horror, tá? E, nossa, aqueles de te deixar sentada no restaurante e não aparecer, tá? Então, esse tipo de coisa eu já vivi. Então, na hora eu disse, chega, eu não quero mais isso pra mim. O que eu fiz, tá? Eu não quero mais saber de homem, não. Eu fui lá na livraria, tá? Não tinha tanta coisa de internet, assim. Fui lá e comprei um livro, como é que era o nome? Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, tá? Foi o primeiro livro que eu comprei sobre o assunto. E li aquilo ali, tentando entender o que era aquele negócio. Mulheres são como ondas, e homens são não sei o que lá. Foi a primeira coisa que eu né? Me deu assim né, de realidade, o que é? Os homens são diferentes, então eu não posso agir que nem eu gostaria que agissem comigo, eu tenho que agir como eles gostariam de agir com eles. Então, a minha mentalidade, né, a minha consciência sobre homens foi aumentando, do momento que, depois de alguns anos, eu tinha 3 correndo atrás de mim, entendeu? É assim que eu quero que vocês pensem. Tinha 3 correndo atrás de mim, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eles queriam, entendeu? Então, para tudo na vida, dinheiro, mesma coisa, realidade financeira,
vocês têm que fazer, então, estudar com qual curso que vocês vão fazer. Eu sempre falo assim, com qual curso que eu vou fazer? Agora eu estou estudando expansão da realidade. Eu estou estudando esse negócio aqui, tá? Holística, tá? Porque eu quero aprender quais padrões de pensamento que estão atuando na minha vida que me fazem não ir para frente, tá? Em áreas da minha vida. Por exemplo, quais padrões de pensamentos que uma pessoa, um cliente meu, pode ter que está fazendo ele sentir dor, tá? Então, isso eu tenho que saber, porque eu estou estudando essa parte e eu quero saber tudo sobre dor, porque eu sou especialista nessa parte, tá? Então, agora eu estudo o mental, tá? Porque a última parte do meu curso é a parte holística. Então, vocês têm que fazer exatamente isso que eu faço com todas as partes da minha vida. Vocês têm que pegar um livro e tem que estudar. E quem não gosta de livro, tem que ouvir audiobook, que é o que eu faço também. Quando eu estou muito atrapalhada, quando eu tenho louça para lavar, eu tenho casa, eu tenho filho, eu boto o meu fone e vou fazendo as minhas coisas e vou ouvindo, e vou aprendendo, tá? Esse mesmo livro aqui de 400 e poucas páginas, eu não vou conseguir sentar para ler todo ele, então eu vou ouvindo no resto do dia, quando eu posso, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, é esse o recado, mais ou menos, sobre paradigmas. É o que você acredita. Se você acredita que a sua doença não tem cura, ela não terá cura e você vai ficar parado no mesmo lugar. Então, se você se der a chance de não ser uma vítima e ir atrás das respostas que existem, tá? A gente é capaz de qualquer coisa. Jesus já esteve aqui na Terra para provar que nós somos capazes de qualquer coisa. Então, sigam em frente procurando mais respostas. E qual curso que eu vou fazer sobre expansão da consciência? Qual que eu estou fazendo? Gente, eu já fiz 1, 2, 3, 4, vou indo um atrás do outro e vou acrescentando conhecimento e mais conhecimento. Qual curso de fibromialgia eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer a dieta da fulana ou tenho que fazer a estratégia detox? Faz as duas, então. Se você não sabe qual fazer, faz uma, depois faz a outra, depois faz a outra, vê o que deu certo, o que não deu. Faz a área de estudos avançados, percebe lá por que uma dieta funciona para uma pessoa e por que uma dieta não funciona para uma pessoa. Por que eu me sinto bem sendo vegetariana e a outra pessoa se sente bem só comendo carne e a outra se sente bem comendo isso, aquilo e certos alimentos e os outros não, tá? Isso tudo a gente debate, tá? Cada órgão a gente tem, é um conjunto de átomos, né? A gente é cheio de energia, tá? A gente é energia. A gente não é uma coisa sólida. Então, o átomo, que a gente é formado de átomos de carbono, eles têm espaços energéticos, tá? A gente tem energia. A gente é muito mais energia do que qualquer coisa, tá? Então, se é que tem qualquer outra coisa, tá? Eu acho que tudo são padrões energéticos. Então, tô estudando ainda, né? Não sei tudo, mas cada órgão vibra, tem uma vibração. Uma pedra tem uma vibração, né? Um cachorro vibra de um jeito. Uma pessoa mal encarada vai vibrar do outro jeito. Uma pessoa de bem vibra totalmente diferente, tá? São níveis de vibrações. Daí uma pessoa perguntou lá embaixo, como aumentar a vibração? Expandindo a consciência, é assim que a gente aumenta a vibração. Há um tempo atrás eu não conseguiria fazer um tipo de vídeo desse. Então, expandindo a minha consciência, eu fui melhorando, tá? Fui curando coisas minhas, coisas dos meus antepassados, coisas da minha árvore genealógica que vieram trazendo dos meus avós, vieram trazendo para mim, que se chama de genética hoje, tá? Mas essa genética, ninguém sabe se genética é só genética, né? Porque já tem estudo sobre isso, que traumas passados dos nossos antepassados, eles fazem marcas no nosso DNA. Então, a gente vem com essas marcas, sem saber por quê. Isso fica no nosso inconsciente. Então, a gente saber, não lê o nosso inconsciente, né? Porque é inconsciente. Então, a gente só tem 5% de consciência de quem a gente é, de verdade. Entendeu? O resto é inconsciente. O resto é paradigma. É o que alguém
passou pra gente, a nossa mãe passou, a mãe dela passou pra ela. Então vão vindo essa coisa inconsciente que é quem a gente se torna. Então às vezes tu tem um medo, tu tem uma área bloqueada na tua vida, que aqui no caso a gente fala muito sobre saúde, e tu não sabe por quê. Entendeu? Porque às vezes vem um medo lá dos teus antepassados. Isso aqui já é uma área, entendeu? Da genética que está começando a ser estudada, por exemplo. E que, obviamente, os médicos não vão estudar, porque é uma coisa mais holística, né? Então, gente, para terminar aqui, o que eu quero dizer é que vocês têm que se parar de se prender a paradigmas. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube e a pessoa falava das causas da fibromialgia. Dizia assim que não tem causas, que pode ser um negócio da hemácia, que falta oxigênio, e pode ser um negócio não sei aonde. Mas isso aí, quem está dizendo é a medicina ocidental. A medicina ocidental, ela tem a medicina tradicional, tá? A gente vai falar, esses 4 aspectos é o que faz a minha metodologia. A medicina ocidental, a medicina integrativa, tá? Que ela é ocidental, mas ela já tem uma abrangência maior do todo, né? A medicina chinesa, que é por que a gente toma chazinho de mel, tá? Com limão. Isso aí explica a medicina chinesa. A medicina chinesa fala das síndromes também. E por fim, o holístico, gente, que é o pensamento, é o sentimento, tá? O nosso coração, ele faz um campo eletromagnético. E aí tem muita coisa ainda para rolar a água e para chegar num entendimento que demora uma vida toda, é uma encarnação toda de estudo. Não é assim, vou aumentar a vibração e vou me curar. Gente, eu tô há 6 anos estudando isso aqui, 6. Tá? E a minha vibração ainda é meia boca. Às vezes eu tô brava, né? Então tá. Mas é esse o recado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. E se inscreve aí, quem não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, né? Tá? Beijo.